Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a editora Teosófica. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET aqui em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal, e assim você nos auxilia a produzir mais material de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Marcos Rezende. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo. Oi, Charles. Prazer estar contigo. Bacana. Agradecemos a sua disponibilidade, né? Trazer sua partilha. O Marcos, ele é advogado, ele é diretor-geral do Instituto Teosófico aqui em Brasília, o Paraíso na Terra. Também é diretor financeiro da editora Teosófica, ex-presidente nacional da Sociedade Teosófica aqui no Brasil e também membro do Conselho Internacional da Sociedade Teosófica. E hoje nós iremos falar de um livro de autoria dele, intitulado Autoconhecimento. Marcos, esse livro ele tem só um título, né? Não tem nenhum subtítulo, é somente autoconhecimento. A gente sabe que essa palavra, né, muitas pessoas trazem diversas conotações, interpretações, né? Tem muita, é um assunto muito em alta hoje na internet, muitas pessoas falam a respeito. Qual o viés de abordagem que você traz nessa obra? Olha, Charles, realmente, como você falou, essa palavra hoje está muito na boca do povo, de uma maneira muito vaga. Exatamente por isso é que eu quis fazer essa pequena publicação, esse livro, né? Porque eu já há muito tempo eu falo sobre autoconhecimento, né? Palestras e tal. Mas autoconhecimento como uma coisa vivencial, como realmente essa questão de perceber a si mesmo, perceber o outro, tentar desvendar os mistérios da existência, não por teorias, palavras, mas por uma observação direta do viver dessa coisa tão vasta chamada vida, né? E eu percebia que nas palestras em geral as pessoas ficavam ávidas por mais material, alguma coisa, né? Então esse texto ele foi feito visando dar esse material para quem quer entrar nesse tema com profundidade, ainda que seja um livro pequeno, mas ele é muito conciso, ele foi produzido assim com muita precisão em cada palavra utilizada, né? Visando um olhar mais direto para o que a gente pode chamar de autoconhecimento. Porque hoje em dia a gente tem informação para tudo. A gente tem informação vinda de todo lado, né? E é muito fácil a gente seguir alguma coisa, seguir alguém, seguir algum líder, seguir alguma seita, seguir alguma religião. E, no entanto, o autoconhecimento ele é apresentado nesse livro como uma religião, por incrível que pareça, mas é uma religião sem igreja, sem padre, sem guru, sem dogma, sem receita de bolo, né? Porque a tônica da nova era é as pessoas verem por elas mesmas, descobrirem por elas mesmas. Então, assim, é uma mudança de chave na consciência humana, a gente simplesmente viver carregando informação de todo tipo e a gente se desvencilhar das informações para poder olhar de uma maneira nova e direta, olhar para nós mesmos, olhar para o outro, olhar para a vida, olhar para as relações e fazer com que essa escola que é a vida seja efetiva, né? Que o aprendizado seja mais rápido. Notando-se que não é um aprendizado intelectual, é um aprendizado vivencial. Pois é, um grande desafio, né? E como você está nos trazendo, né? Então é algo mais prático, né? Algo mais de vivência. Mas Marcos, para quem está procurando se autodescobrir, né? Encontrar, se desenvolver esse autoconhecimento,
Muitas vezes sozinho parece muito difícil, né? Que a gente fica perdido no mar de informações. A gente faz uma pesquisa na internet e vai encontrar inúmeras abordagens, né? Às vezes até opostas umas às outras. O que você indicaria, além, claro, da leitura do livro, né? Mas que autores, que caminhos você indicaria, e se traz isso no livro também, para quem está começando, né? O caminho das pedras, qual seria? Ô, Charles, a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que o autoconhecimento não é conhecimento. Então, que eu posso indicar autores, como eu posso indicar o meu próprio livro, que está aqui, né? Para uma introdução. Mas o livro, ele é uma ferramenta, assim como a palestra, assim como o estudo em grupo, né? É uma ferramenta. É o tipo da coisa que é difícil, às vezes, colocar, mas a gente tem que mudar essa cultura da informação, essa cultura acumulativa, né? Então, assim, se é para indicar autores que vão nessa linha, eu poderia indicar o Jiddu Krishnamurti, que é uma vastidão, é um cara que realmente desbrava esse território com muita propriedade, só que a obra dele é muito vasta, ele tem mais de 200 livros, né? E o cara tem que garimpar muito para ir fazendo essa compreensão na obra do Jiddu Krishnamurti, né? E uma outra linha também, com um viés também muito prático, mas que muito profundo, é a obra da Eva Pierrakos, né? Que é uma obra também muito interessante, que eu acho muito complementar à obra do Krishnamurti. Agora, o que a gente tem que ter claro é que quando você entra nessa seara, você não vai pegar informação para reter informação. Você vai pegar informação para usar ela no seu processo de observação da vida, de si mesmo, das relações, do outro, entendeu? Então, o ensinamento, ele é para você pegar, como uma vez o Krishnamurti disse isso, você pega uma joia muito bonita, muito bem talhada, muito bem feita, muito reluzente. Você pega aquilo, você olha, você vê aquela beleza, você se regozija naquilo, mas você não vai ficar carregando aquilo a vida inteira. Assim é o ensinamento. Se a gente não aprender a nos esvaziarmos dos próprios ensinamentos, se nós não aprendemos a ter liberdade em relação ao conhecimento, né, a gente vai ser sempre uma biblioteca ambulante e nunca vai ver as coisas por nós mesmos. Então, o conhecimento tem esse valor na medida em que você se transforma vendo junto com o autor. Porque existe uma diferença entre ensinar e olhar junto. Porque ensinar, você ensina coisas práticas, você ensina técnicas, você ensina todas as especialidades que existem no mundo, tem os que sabem e os que não sabem, porque isso é conhecimento acumulado. Mas no caso do autoconhecimento, ele não se acumula, pelo contrário, se ele se acumular, ele já está negando a si mesmo, né? Então é preciso haver um esvaziamento da mente, um largar tudo, ainda que aqui e acolá algum pensamento de algum autor possa vir a você, como eu agora acabei de citar uma passagem que o Krishnamurti falou de uma joia que você observa, acha linda, fica ali se regozijando e depois você larga, né? Eu citei uma passagem do Krishnamurti que me ocorreu agora, mas está solta, né? A gente não está seguindo ele nem ninguém. A gente só tem que entender que autoconhecimento não é conhecimento. Enquanto o conhecimento é de fora para dentro, o autoconhecimento é de dentro para fora. O autoconhecimento é um florescimento na consciência. E esse florescimento, ele não vai acontecer se não houver liberdade em relação ao conhecimento. Se não houver essa capacidade de esvaziamento para poder olhar as coisas de uma maneira nova,
para que a mente fique mais penetrante, mais sensível, mais clara. E uma mente entulhada, uma mente cheia de informações, ela não tem a capacidade de olhar de uma maneira. Ela acaba virando um repetidor, um papagaio. Ela vai lá na memória, busca, traz, vai na memória, busca, mas é uma coisa mecânica. E isso não transforma a vida da pessoa. O que transforma são as nossas atitudes diante dos desafios que a vida apresenta, né? E o autoconhecimento é o perceber a nós mesmos na hora em que esses desafios surgem. Muitas vezes, ao invés de agir, a gente reage. E quando a gente reage, é o automatismo, é o condicionamento, é a memória que está funcionando. Enquanto que a vida nova, a vida criadora, a vida feliz, ela é uma vida criativa. É uma vida em que a gente recebe cada dia de uma maneira nova, sem estar preso a tudo aquilo que normalmente as pessoas se apegam, entendeu? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Marcos Rezende sobre a obra Autoconhecimento, que é de sua própria autoria, publicação pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com o Marcos Rezende sobre a obra Autoconhecimento, de sua autoria, publicação da editora Teosófica. Marcos, o autoconhecimento, né? A gente está falando dessa questão da vivência, que a resposta não está nos livros, que não é memorização. Existe alguma prática diária que você recomenda, que você pratica? Qual seria? Alguma técnica de meditação, a autoobservação, respiração consciente? Você utiliza algum tipo alguma prática desse tipo que você recomenda? Na verdade, a chave do processo do autoconhecimento, que é um processo infinito, tá? Quem disser que chegou no autoconhecimento não entendeu o que é autoconhecimento. Quem disser que atingiu. Porque o autoconhecimento não é uma ideia, não é uma imagem, não é um conceito. É um processo infinito. Igual uma planta que está crescendo e vai desde da semente à árvore frondosa. A árvore frondosa seria a própria sabedoria fluindo na vida da pessoa, né? E sabedoria aqui não é teoria, são atitudes sábias. Sabedoria é sempre atitude. Então, o que acontece é que a chave chama-se observação isenta. Isso é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem ideia para tudo, a gente tem opinião para tudo, a gente tem achismo para tudo. Né? Qualquer coisa aí já diz, isso é isso é aquilo, isso é aquilo outro, isso é aquilo. Então, a gente tem muita dificuldade em observar apenas. Observar a partir de um estado de silêncio interior.
Começa porque a nossa mente está tagarelando o tempo todo. O nosso emocional está sempre ansiando por alguma coisa ou fugindo de alguma coisa, né? Então, a vida é uma turbulência. E nessa turbulência, a gente está sempre reagindo, buscando o prazer, fugindo da dor, o que é mais conveniente para mim, fugindo dos incômodos. A gente está sempre se ajustando conforme as nossas conveniências pessoais, né? E nisso a gente vive uma vida limitada, uma vida mecânica, uma vida extremamente sem energia, sem vibração, sem descobertas, sem essa coisa desse florescimento, sem essa paixão mesmo. Na verdade, quando a gente fala em paixão, é de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem, ou do homem por um carro, ou por um cargo, ou por não sei o quê. Quer dizer, a paixão que o homem conhece é sempre por objetos externos, em geral, né? Mas a paixão que interessa nesse processo, porque é um processo que demanda muita energia. É algo que você precisa estar muito ligado, um estado de atenção muito grande, sempre. Até mesmo atenção na desatenção, estar consciente da desatenção, né? Então, quando você observa com cuidado, com zelo, sem dizer o que as coisas deveriam ser, quando você fica com os fatos como eles são, o que acontece? Quando você age a partir de um estado de clareza. E a sua ação é uma ação benéfica, uma ação agregadora, uma ação que corrige, é uma ação é uma ação que faz bem no sentido amplo, né? Agora, quando a gente está sempre reagindo a partir do que a gente acha, do que a gente sabe, do que a gente teme, do que deveria ser, a gente está agindo a partir de uma existência condicionada, que são os valores e modos de ver a vida que nós já entronizamos na nossa memória, né? Então, esse olhar isento, ele é um trabalho infinito, porque é olhar o outro, é olhar a si mesmo, é olhar em cada situação o que cada situação te provoca. E aí, quando você começa a olhar, parece que a vida começa a te provocar mais, para ver se você vai manter o foco ou se você vai desistir ou vai, de alguma forma, se desviar dessa linha de descobrir a verdade nas pequenas e nas grandes coisas. E a verdade não é uma palavra, não é uma ideia, não é uma conclusão. A verdade é um estado da consciência que simplesmente vê, sem nenhuma distorção. E é rara por quê? Porque a gente normalmente vê com distorção. A gente vê a partir dos óculos do que nós já achamos que sabemos. E daí a nossa vida mecânica condicionada é uma vida muitas vezes sem graça, sem beleza, né? Sem energia. Então, a prática mais recomendada e a mais difícil de todas, que ela envolve meditação. Ela não deixa de ser meditação. Só que as pessoas veem meditação no sentido muito externo. Fechou a porta, sentou, cruzou a perna, acendeu um incenso, tal, estou meditando. E aí a mente vai em muitos lugares. Mas adianta você reprimir o pensamento, né? Quer dizer, nosso espaço interior, ele é tão variado, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E cabe a nós conhecermos esse espaço. E o conhecer é perceber o pensamento sempre como uma reação da memória, sempre pulando de um assunto para o outro, do outro para o outro, e você observar esse processo acontecendo, né? Sem repressão, porque se você reprimir, você vai tornar a mente rígida, você vai embrutecer a mente, né? Por outro lado, se você larga tudo, largou, então você vai ser o que Deus quiser, a vida vai acontecer dessa forma maluca que a gente sabe como que ela é, por isso que o mundo é caótico, né? Então, você, para trazer paz e ordem à sua vida, você precisa trazer uma certa ordem à sua casa interna.
E essa ordem não vem pela repressão, ela vem pela compreensão. Compreensão que o pensamento é sempre uma fuga do agora. Se você está plenamente atento agora, sempre no instante presente, que é o único que existe, porque você não tem como viver fora do agora. Quem nos rouba do agora é o pensamento, indo no passado e imaginando o futuro. O estado de atenção, ele é silêncio do pensamento, porque você está todo agora. Né? Então, essa observação isenta, que não é reativa, que não traz do fundo da memória o que deveria ser, o que pode ser, o que gosta, o que não gosta, simplesmente observa. Isso é um trabalho para a vida inteira. Mas, à medida que você faz esse trabalho, você vai sentindo grandes transformações acontecendo em você mesmo, sem que você tenha dito o que ia ser. A transformação ela vem sozinha. Não é assim, eu era isso, agora eu quero ser aquilo. Tipo assim, passar de um padrão para outro. Não. É estar livre de padrões. E olha que a gente sempre tem padrões, a gente sempre cria padrões inconscientemente. Mas cada vez que a gente rompe com um deles, a gente experimenta uma liberdade sempre muito maior do que aquela que a gente achava que tinha, liberdade na consciência. Né? Então, a receita que eu posso dar é essa, autoobservação isenta, mas a gente nunca é isento. Então, vamos aprender a observar nós mesmos, observar o outro, observar a vida em movimento, sem condenação, explicação, justificativa. Vamos estar bem atentos para tudo que acontece. Né? Aí, o que acontece? A verdade começa a pular na tua frente. Você começa a sacar coisas que você não imaginava. Das pessoas, das situações, da natureza humana. Você vai compreender a natureza humana numa profundidade muito maior. Né? Você acaba desenvolvendo uma sensibilidade para enxergar o outro em dimensões que nem ele enxerga, e com isso vem uma compaixão, vem uma aceitação, né? E vem até uma maneira de ajudar o outro que não tira a liberdade do outro, que não corta as asas do outro. Enfim, é na dinâmica dos relacionamentos que a gente se revela e que as múltiplas facetas de nós mesmos vêm à tona. E o autoconhecimento é isso, é estar atento a tudo que a vida quer te ensinar. Se você estiver atento, ela vai mandar e você vai, opa, pá, pá, pá. Você vai aprender a surfar na onda. É um desafio muito grande, né? E como você mesmo disse, né, a nossa mente ela é inquieta e nós já trazemos da nossa própria cultura, né, muitas opiniões já preconcebidas, né? Todo o cenário, né? Todo o nosso plano de fundo da nossa cultura ocidental, judaico-cristã, né? E do pensamento a gente herda também, né? Esse pensamento aristotélico, né? Então tudo isso faz parte da nossa bagagem e se desconstruir nesse sentido, com certeza é um grande desafio para todos nós. Marcos, gratidão pela sua participação, pela sua partilha. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui divulgando esse livro, não por ele ser meu, porque não é uma questão pessoal, mas porque isso que eu acabei de falar, eu tento colocar no livro de uma forma um pouco mais organizada, né? Mas assim, com a mesma intensidade e clareza que eu compreendo esse assunto. Foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Marcos Rezende sobre a obra Autoconhecimento, de sua autoria, publicação pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.